Olá, boa noite. Vamos chegando. Fico esperando aqui as pessoas entrarem. Vou receber a doutora Adriana Mazzoni hoje nesta live que vamos falar um assunto extremamente importante. Ela já está aqui. Vou convidá-la para enquanto vocês vão acessando. Boa noite, Michel. Oi, Adriana. Tudo Boa bem, noite. Mário? Tudo e você? Boa Como está? noite. Tudo jóia. Que prazer estar Prazer aqui estar com aqui com você. você. Numa segunda-feira à noite, uma alegria, hein? Para mim é uma alegria estar aqui com você para falar desse assunto. Te Muito obrigada agradeço. pelo convite. Imagina. Prazer muito grande da gente poder discutir um assunto, falar sobre um assunto extremamente importante nessa data, né? Que na realidade, É, vamos dizer assim, um mês, né, dedicado à divulgação, né, à proteção, apoio ao aleitamento materno, né? Isso é muito é. importante. Nossos amigos aqui estão chegando. Eu já vou preparar aqui as minhas fotinhos para que a gente possa ilustrar a sua apresentação e com isso a gente poder estar aqui para vamos nos distrair, vamos trocar umas ideias aqui, né, Dri? É uma honra trocar ideias sobre esse assunto com você. Obrigada. Você é do SAI, eu sou Imagina, super pró-aleitamento materno, então eu fico bem feliz. Muito que obrigada ótimo, pelo convite, viu? imagina. Bom, então vamos fazer a saudação aqui aos nossos aleitamento lovers, né? O pessoal que está aqui nos acompanhando. É com muito prazer e alegria que estamos aqui para esta live que tem o objetivo, através de um bate-papo alegre, descontraído, falar de um tema que se comemora durante o mês de agosto, chamado Agosto Dourado, né? É o mês dedicado à intensificação das ações, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Por isso eu determinei, na realidade, chamei vocês que estão nos acompanhando de aleitamento lovers, né? Que são aqueles que estão aqui com a gente hoje para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Eu sou o Mário Jorge, membro da Curaprox Academy. Para mim é um prazer muito grande estar dentro desse time educacional da Curaprox, que visa sempre levar uma informação de prevenção, de orientação em saúde, né, a todos aqueles que nos acompanham. E eu vou, como sempre, como toda live, que nós temos a participação de um teacher, um Curaprox, da teacher, nós sempre levamos um carinho, um mimo a vocês. Então, eu vou, durante a live, falar 3 palavras-chave, né? Aonde vocês vão montar uma frase bonita, criativa. As palavras vão ter a ver com o tema que nós vamos abordar hoje, claro. E no final da live, vocês vão montar uma frase bem criativa e vão depositar lá no feed da doutora Adriana. Então, @Mazzoni _Adriana, tá? Que está Isso. aqui identificado para que vocês depositem, então, lá no Instagram, no feed do Instagram dela, a melhor frase. Ela vai eleger aquela que tocar mais Nossa, fundo que honra! Eu que vou para levar o eleger. kitzinho de um creme dental Biu com uma escova monocromática 5.460, que é o que todo mundo quer e gosta, né? Quem já experimentou o creme Biu sabe exatamente isso. Muito bom. Que Pessoal, privilégio, né? Mas é muita viu? responsabilidade eu ter que eleger essa frase. Você merece, e o pessoal que vai nos acompanhar também. Eu vou pedir para os colegas que estão assistindo a gente aqui, os amigos, né, os aleitamento lovers, que coloque o dedo no aviãozinho, já vai avisando os seus amigos para virem participar com a gente aqui, porque o assunto hoje promete. Primeiro, Imperdível. os estudos comprovam que a amamentação é capaz de salvar a vida de cerca de 13% das crianças menores de 5 anos em todo o mundo. E o mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, porque ele simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Hoje, o nosso tema é aleitamento, família e sociedade. E a primeira palavra-chave é aleitamento. Portanto, vocês já vão anotando aí, aleitamento, a primeira palavra-chave. E para bater esse papo comigo aqui hoje, eu recebo aqui a nossa convidada.
É uma honra para mim receber a doutora Adriana Mazzoni. Ela é formada há 31 anos pela Universidade de Santo Amaro, especialista em aleitamento materno desde 1994. Trabalha com aleitamento materno há 25 anos, desde que sua filhinha nasceu, né? Isso. Mestranda em biofotônica pela Uninove, membro do Grupo de Saúde Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo e certificadora de avaliação do freio lingual do Ministério da Saúde. Portanto, gente, uma conhecedora, uma estudiosa, uma pessoa envolvida. Muito obrigado, Adriana. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso bate-papo. Eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui. Eu sou especialista em odontopediatria há 29 anos. Olha. E trabalho com aleitamento há 25, desde que a minha filha nasceu, porque eu tive dificuldade para amamentar e na época ninguém sabia muito sobre aleitamento materno. E aí comecei a estudar mais profundamente esse assunto, por isso que eu sei que é há 25 anos. E, assim, essa é a história de muitas pessoas, muitos profissionais de saúde que trabalham com aleitamento materno. Quando o próprio bebê nasceu e tiveram dificuldades e não tiveram tanto apoio, tanta orientação. E aí, nesse caso, foram estudar um pouquinho mais para conseguir atender os pacientes, pelo menos, né? Então, a gente ajuda um pouco o nosso bebê, mas depois a gente vai ficando cada vez melhor para ajudar os bebês que chegam nas nossas mãos. E eu quero agradecer muito você, Mário, e a CuraProx, que tem uma linha de sustentabilidade, que eu acho que se chama CuraCycle, não é isso? Isso e mesmo. eles vão ser nossos apoiadores no curso que a gente vai fazer do SKB, dia 28 de agosto. Olha que legal. Olha. Quero convidar quem está assistindo a live para fazer esse curso e a gente vai ter o apoio da CuraProx com a parte de sustentabilidade. Que legal. A gente selecionou muito as empresas que iam nos apoiar, porque a gente queria empresas que trabalhassem com sustentabilidade. E aí a CuraProx foi uma das eleitas. Que legal. Então, estou bem feliz de estar aqui. É uma honra, Adriana. Mas que legal. Mas então, você está falando dessa tua vivência já com o assunto, né? E como o nosso tema realmente é família e sociedade, como é que estão as famílias em relação ao aleitamento materno atualmente, Adriana? O que você pode nos trazer informação a respeito disso? Então, para começar, hoje a gente recebe no nosso consultório, nas nossas clínicas, as famílias bem diferentes, né? Então, a gente tem... Hoje não é mais aquele padrão de antigamente, que era o pai, a mãe e a criança. Hoje nós temos todo tipo de família. E então a gente tem 2 mães, 2 pais, às vezes a gente tem uma mãe solteira, que fez produção independente, então ela vem com os avós, muitas vezes com uma amiga. Enfim, nós temos vários tipos de vivências familiares e de famílias que nos procuram. E o que eu sempre falo nos cursos, Mário, é o seguinte: nós vamos deixar qualquer tipo de julgamento que a gente possa fazer em relação à família para fora da porta da nossa clínica, do nosso consultório, porque o nosso maior objetivo tem que ser a saúde daquele bebê que tem nos procurado, né? Então, eu acho que é muito importante para quem trabalha com aleitamento materno entender que essas novas famílias estão chegando, a gente olhar com um olhar de acolhimento para essa família que está te procurando e tentar fazer o melhor pela saúde do bebê que está nas suas mãos. Porque, de verdade, eu me sinto tão honrada quando uma mãe, um pai, uma família traz um bebê para eu atender, porque é o maior tesouro da vida deles, né? E eles estão confiando aquele tesouro na minha mão. Então, é uma responsabilidade enorme. Por isso que eu estudo muito a respeito, principalmente do aleitamento materno, que é o meu foco no consultório, porque eu quero saber que eu estou oferecendo o que tem de mais atual, de melhor para aquela família, na medida que eu posso, na minha área de atuação, que eu sou odontopediatra, né? Então, é isso. Bacana. E as famílias atualmente estão buscando muito amamentar. Então, assim, hoje se acredita muito mais no aleitamento materno do que se acreditava antigamente, felizmente. A gente tem conseguido conscientizar mais, principalmente os pais jovens que têm chegado no consultório, que têm muita vontade de amamentar. E a amamentação nem sempre é simples no começo. Às vezes ela tem algumas dificuldades, nem sempre o bebê nasce, pega o peito da mãe com facilidade e sai mamando. Às vezes no começo tem aí uns descompassos e que nós, profissionais de saúde, devemos estar atentos
e atualizados para a gente, em equipe, poder atender da melhor maneira essa família. Então, em relação às famílias, o que a gente tem feito ultimamente, tanto em consultório como em nível público, a gente tem conscientizado muito a rede de apoio, porque a rede de apoio para a mulher que está amamentando é o que faz toda a diferença. E a rede de apoio sou eu, é você, é o pediatra, todos os profissionais que estão envolvidos ali e as famílias, os amigos. Então, assim, aquela foto que estava anteriormente, que aquela mãe estava exausta, muitas vezes ela está exausta mesmo, porque Com ela está sem dormir certeza. algumas noites. E no começo, se ela teve alguma dificuldade para começar a amamentar, ela está muito cansada, né? Então, essa mãe, às vezes, precisa do pai ou do companheiro, da companheira que está com ela, mas muitas vezes também da família que está no entorno, dos amigos que podem ajudar. Então, quando a gente tem esse olhar para essa mãe que vem nos procurar, é muito importante que a gente faça um empoderamento da família, que foi o tema do aleitamento do ano Perfeito. passado. Ano No ano passado. passado, o tema do Uhum. aleitamento mundial era empoderar a família. Então, a gente empoderava a mãe, para que ela se sentisse capaz de amamentar, mas também toda a família para que eles entendessem qual é a importância deles nesse contexto. Então, por exemplo, um dia chegou um pai no consultório que ele falou para mim: ah, mas eu só levo um copo d'água para ela. Eu falei: pois é, mas quando ela está com sede, o copo d'água faz toda a diferença. Né? Nem fale. Então, a gente empoderar essa família, dizer para ele que ele é importante nesse contexto todo, que ele é tão importante quanto aquela mãe que está amamentando, é fundamental. E quando nós, profissionais, entendemos isso, nós conseguimos fazer com que esse pessoal que está no entorno da dupla mãe e bebê consiga ajudar da melhor maneira possível. E aí tem a próxima fotinho que você já tinha colocado, que é o trio, né? A O Maria, trio. José e Jesus. Então, Olha assim, isso. nós não sabemos como foi o aleitamento, nós não temos isso na história Sim. bíblica, mas muito provavelmente o José ajudou a Maria a descansar nos momentos em que ela estava exausta e não estava amamentando, cuidando do bebezinho Jesus, que é uma coisa que deve acontecer desde sempre. Nós tivemos períodos com mais distanciamento do pai e da família, e agora eu tenho percebido que as famílias estão se unindo de novo para um bem comum daquele núcleo. Então, ou o companheiro ou a companheira, quem quer que seja, está mais junto da dupla mãe-bebê, ajuda nesse dia a dia do bebê, está presente no dia do bebê e se sente responsável tanto quanto a mãe. Então, o aleitamento, eu sempre falo que ele é feito em família. Ele é feito pelo pai e pela mãe. Porque a mãe tem o peito, mas o pai tem o apoio, que é tão importante quanto o peito. Então, hoje, nas famílias, o que a gente tem ressaltado o tempo todo é esse empoderamento familiar e esse apoio que a família consegue dar para a mulher que amamenta. Fundamental, né, Adriana? Eu confesso a Fundamental. você que nós tivemos 2 filhos, né? E queira ou não, a livre demanda, né? Não tem horário, né? Não tem horário. A criança chorou, tá com fome, você tem que dar de mamar, né? E aí troca a fralda, né? Aquela coisa toda que é aquela rotina. E eu confesso a você que do jeito que você está colocando essa rede de apoio, é fundamental o parceiro, o acompanhante, né? O companheiro. Eu confesso que, assim, além do aleitamento materno, que é a função da mulher, tem o aleitamento paterno também, né? E é o apoio realmente à mulher que o está... apoio que o pai dá para a mãe no momento do aleitamento e em outros momentos também, como nessa foto, nessa figura que você colocou, que às vezes a mãe só precisa dormir. E é o momento em que o pai pega o bebê, tira de perto, esse bebê já mamou, então ele tira de perto para que ela consiga descansar um pouco. E a mãe que descansa um pouco mais, ela tem mais chance de produzir mais leite. Enfim, então é todo um contexto bem grande. Obviamente, se a gente ficar falando disso, a gente fica 3 dias aqui, não acaba o assunto. Ah, nem fale. Você vê que tem gente já dizendo que você é inspiração, né? Isso aqui é legal, né? Legal. Mas é fato, Obrigada. né? Adriana, E a livre demanda que você comentou agora, é importante você ter falado disso, porque muita gente
se confunde em relação à livre demanda. A livre demanda não é o bebê ficar que nem um piercing no peito da mãe, sabe? A livre Perfeito. demanda é um período, principalmente no puerpério, em que o bebê e o peito se conhecem para que eles achem um horário comum para amamentar. E aí, esse bebê consegue mamar em horários que ele vai ritmando e aos poucos ele vai fazendo. Não é que o bebê vai passar o dia pendurado no peito, não é isso a livre demanda. Sim. Mas é quando ele tem sede, então nos lugares mais quentes ele vai ter mais demanda para mamar por conta de ter sede. É quando ele precisa porque ele tem fome, enfim. Essa é a livre demanda. Perfeito. Então, Adriana, aqui nós estamos tendo com certeza pessoas que vão participar, que estão querendo buscar informação, né? E agora é bacana você falar um pouquinho da relação do parto com o aleitamento materno, né? Quer dizer, a mãe que está para gerar o seu filhinho, né? A sua filhinha. Quais são os cuidados? O que você traria para nós de informação dessa relação do parto com o aleitamento materno? Bom, primeiro lugar que assim, em 2016, uma enfermeira, eu acho que tem uma foto depois dessa, uma enfermeira de Londres, ela descobriu que o bebê que nascia e não tirava o líquido amniótico que estava no corpinho dele, ele tinha mais facilidade de escorregar para chegar no peito da mãe e, principalmente, ele tinha mais estímulo para mamar. Então, isso foi um achado clínico e desde então existem pesquisas a respeito disso, comprovando esse achado clínico dessa enfermeira de Londres. E aí, esse bebê que nasce e é colocado em seguida no peito, ainda com líquido amniótico, pelo cheiro e tudo mais, ele tem um maior estímulo para conseguir sugar. O bebê, quando ele passa na passagem do nascimento dele, como está nessa figura que você colocou, o bebê, a gente sabe, né, na odontologia, que o bebê nasce com um crânio bem maior que a face e que a mandíbula. Porque a mandíbula nasce até retruída em relação à maxila, né? Perfeito. E a natureza ela é muito perfeita, porque ela faz isso justamente porque na hora que o bebê passa, o crânio protege a face, a mandíbula e o pescoço. E aí, a natureza conta que esse bebê vai mamar e durante a amamentação ele vai fazer movimentos bem vigorosos em toda a região da face, da mandíbula e do pescoço, para que isso cresça e se desenvolva adequadamente, de forma equilibrada, harmoniosa. Então, o aleitamento já começa aí. Em seguida ao parto, colocar o bebê no peito, a chance de começar a mamar é bem maior, porque ele tem um estímulo, ele está ainda com a adrenalina 1000, então ele consegue ter esse reflexo de buscar o peito, de sugar e de aprender a tirar o leite, né? Porque a extração do leite é aprendida pelo bebê. A sucção ele tem como reflexo e aprendizado ainda dentro do útero, mas a extração do leite ele aprende depois que ele pega o peito. Então, se ele é colocado em seguida ao nascimento, a chance é bem maior, né? E se ele permanece no aleitamento materno, a chance de crescer e desenvolver melhor o rosto, a mandíbula e o pescoço é bem melhor. Então, com certeza. Assim, essa é a maior relação no aleitamento materno. Então, hoje, a maioria dos hospitais já coloca o bebê assim que ele nasce e sempre que é possível, porque às vezes não é possível, né? Claro. Mas sempre que é possível, em seguida, no peito. E algumas maternidades e alguns médicos já estão optando em não tirar o líquido amniótico para que esse bebê consiga chegar ainda no peito da mãe com esse líquido protegendo o corpinho, que ajuda para que esse bebê não tenha hipotermia, que ele tenha um estímulo de sucção maior, enfim. Então, o parto tem tudo a ver, né? É muito importante que a gente pense nisso. Nossa, é apaixonante ver você falar sobre isso, porque nós estamos falando... Não é verdade? É o natural, não é? Não é isso? O natural é o mais lindo, né? Tudo é o mais perfeito, lindo, corpo né? humano, tudo Não perfeito. Maravilhoso. E aí, nenê nasceu, né? E aí você está falando todo esse processo que hospitais já levam direto para a mãe, né? Como acontece a pega? Como é que é esse momento da pega da criança no peito da mãe? Então, tem uma foto depois dessa, se você quiser colocar a Peraí, próxima. deixa eu Acho ver. que é mais É aquela legal. dos lábios? É. Essa A aqui? outra. Essa. Tá. A pega, ela acontece da seguinte maneira. Eu tenho aqui um peitinho, tá? Olha Então, isso. vamos fazer no peitinho que eu tenho aqui. Não sei se dá para ver. Tá. Então, o bebê, ele faz o seguinte. Ele abre a boca e ele abocanha mamilo e areola.
As pessoas às vezes pensam que o bebê mama só no mamilo. Não, ele pega até 1/3, 2/3 da areola. A parte superior do lábio superior pega um pouco mais da parte da areola, a inferior um pouco menos, tá? E daí ele abocanha hermeticamente, ele fecha a boca, ou seja, não entra ar, não sai leite de jeito nenhum, tá? Ele fecha hermeticamente a boca no peito da mãe. A língua tá para fora e segura esse conjunto mamilo e areola, que ele aspira e vai quase até a gargantinha dele. No momento que ele faz a força para sair o leite, ele faz movimentos com a língua ondulatórios. Então, ele achata o bico do peito contra o palato e deglute o leite que sai. É assim que ele faz, tá? Então, o leite é transportado até a garganta, chega na região orofaríngea, tem um reflexo e ele deglute. Simples assim. Essa é a pega que tem que acontecer. Entendi. Muitas vezes o bebê tem essa pega que a gente está vendo na figura, mas às vezes ele não está com a pega correta, apesar da parte externa que está correta, você olhar e falar, olha, está adequado, a parte interna não está trabalhando tão adequadamente, muitas vezes com problema de língua e tudo mais. Então, nesse caso, aí essa mãe precisa de ajuda. Às vezes, no manejo, que é só recolocar o bebê, acertar a forma que ele tem que ficar no colo, ou como ele tem que abocanhar o peito, e isso já é suficiente. Às vezes, tem que ter uma intervenção do profissional de saúde mesmo, como um odontopediatra, muitas vezes. Perfeito, né? Então, perfeito. É isso, a pega. Agora, de qualquer maneira, toda vez que ele pega o peito e tem contato pele a pele, ele faz uma produção de leite. O cérebro da mãe recebe a informação e produz o leite. Qualquer coisa que ficar interferindo nesse meio, nesse pele a pele, pode atrapalhar a produção de leite. Tanto o aprendizado do bebê, quanto a produção de leite, que é aquela figurinha anterior que você tinha colocado. Perfeito. Então, assim, muita gente coloca, por exemplo, igual nessa primeira figura, se você olhar bem, tem um bico de silicone, que é transparente, mas que está entre a boca do bebê e o peito. Muita gente acha que isso é inofensivo, mas não é inofensivo. Primeiro porque o bebê não está aspirando mamilo e areola. É um bico que está entrando na boca dele. E depois que esse bico está interrompendo o processo pele a pele. A boca não está encostando no peito. Então, nesse momento, pode começar a ter uma diminuição na produção de leite. Porque é importante que as terminações nervosas da boca do bebê e do peito da mãe estejam em contato para que você tenha essa transmissão de informação para o cérebro e maior produção de leite. Então, o bico de silicone, a chupeta e a mamadeira não são inofensivos nesse processo, porque eles realmente podem atrapalhar e causar um desmame precoce. Ô, Adriano, quando você falou do movimento, né, que a criança faz no peito da mãe é a ordenha, né? Da maneira como você está colocando. Exatamente. Isso. Antigamente a gente falava ordenha, hoje a gente chama de extração de leite, porque algumas mães, elas se sentiam mais ofendidas, se sentiam como vacas. Entendi. Aí, por causa disso, tem se mudado a expressão. Então, hoje nós chamamos de extração do leite materno e não mais ordenha. Olha, tá vendo? Estão me posicionando a gente porque tem que falar a linguagem correta. Mas nada mais é do que a ordenha. Isso aqui Mas é a ordenha isso, né? do leite que vem. E olha que maravilhoso, porque o leite ele vem e ele é transportado até a região orofaríngea. Então o bebê achata o peito da mãe contra o palato e deglute. Depois, quando o bebê começa a comer, lá pelos 6 meses de idade, ele faz o mesmo movimento, amassando os alimentos que entram. Então ele amassa e ele vai subindo até ele aprender a mastigar com 7 meses de idade. Então, assim, é tudo muito perfeito, é tudo sincronizado no corpo humano. É incrível. A natureza é sábia, né? Não é verdade? Tem como o homem que não pode atrapalhar. Escuta, aproveitando, porque assim, a gente sabe que o bico tem que ser preparado antes. Você acha que isso facilita se a gestante fizer esse trabalho preparando o bico do peito? Facilita a pega ou isso não tem nada a ver? É assim, olha, Mário, a maioria dos bicos não precisa de preparação, tá? Alguns bicos específicos precisam. Hoje, o que é recomendado? Que a mãe converse sobre aleitamento materno com o obstetra e que visite o pediatra na 32ª semana de gestação, justamente para ter esse tipo de orientação. Mas, assim, no geral, os bicos que precisam ser preparados são os bicos planos, como esse aqui, que você não tem o mamilo,
ou quando tem o mamilo invertido, como esse aqui, dá para ver? Isso. Esses bicos talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade do que um bico normal, ou um bico pequeno como esse. Um bico normal talvez seja mais fácil no começo, nos primeiros dias, mas todas as mães conseguem amamentar. Então, talvez nesses bicos planos, invertidos, a mãe precise de um pouco de ajuda do pediatra ou do obstetra para preparar esse bico para o bebê que vai nascer. Mas assim, de uma maneira geral, não precisa, porque o próprio bebê, ele vai aprender a aspirar o bico e a areola na boquinha dele e naturalmente ele aprende a fazer a pega e a retirada de leite. Interessantíssimo isso, porque você vai preparando, que você mesmo falou, né? Toda mãe pode amamentar, né? Toda Independente. mãe. Olha, na verdade, existe 1% das mães no mundo que tem hipolactia. Em média, 1%. É muito baixo, assim. É Baixíssimo. raríssimo uma mãe que não tem a produção de leite. É óbvio que a gente tem muitas dificuldades, né? Então, algumas mães que fizeram mastectomia, algumas mães que colocaram próteses inadequadas, então podem ter mais dificuldade. Essas mães com próteses podem ter alguma dificuldade. Mas por isso que tem que procurar um profissional de saúde especializado, uma equipe especializada. Porque, na verdade, eu sempre falo, nós trabalhamos em equipe quando a gente fala de bebê. Ninguém trabalha sozinho. Eu fazer só a parte da odontopediatria. Não adianta eu querer fazer o resto, porque a gente não consegue fazer o melhor quando você quer fazer tudo, né? E no aleitamento materno, a gente corre contra o tempo. Então, uma ajudazinha não é legal. Ou você faz e ajuda realmente da melhor maneira possível, ou não faz ajudazinha. Por isso que a gente trabalha em equipe, porque cada um, na sua função, na sua área de atuação, consegue oferecer o melhor para aquela mãe e orientar da melhor maneira possível. A ajudazinha, que às vezes eu vejo alguns colegas fazendo, pode atrapalhar bastante, porque a gente perde dias de aleitamento materno e aí pode até causar um desmame e não dá tempo de retornar, entendeu? Perfeito. E, Adriana, tem mais alguma coisa que atrapalhe o aprendizado da extração de leite? O aprendizado, não, porque a criança vai aprender a fazer. A grande questão são as dificuldades desse começo, que às vezes a mãe... É assim, olha, a natureza também é perfeita nesse sentido, porque logo que o bebê nasce, nós temos uma produção de leite que sai 24 horas durante mais ou menos os 4 primeiros meses de vida do bebê. Justamente para que essa mãe tenha tempo de aprender a amamentar e o bebê tenha tempo de aprender a mamar. Tá? Então, nós temos esse leite. Só que nesses primeiros tempos, então, às vezes nos primeiros dias, às vezes no primeiro mês, algumas coisas podem dificultar o aleitamento. Então, às vezes uma pega que não está tão adequada, e essa pega que não está tão adequada pode, sim, machucar o peito da mãe, fazer fissuras, eventualmente uma mastite, e essa mãe não conseguir continuar amamentando. Então, por isso que tem que procurar sempre um profissional de saúde, né? Muitas vezes, a mãe acha que está amamentando e não está, ela acha que tem que dar só um pouquinho e tira o bebê na hora. Ela precisa um pouco de orientação, às vezes, no começo. Então, um manejo de alguém que trabalha com manejo, que não sou eu, que sou odontopediatra, mas existem consultoras de aleitamento materno que trabalham especificamente com manejo. Essas consultoras podem ajudar a mãe, muitas vezes, a colocar aí o bebê na posição correta para ele e para ela, e ele consiga fazer e para de machucar a mãe. Muitas vezes o bebê nasce com uma boca pequena demais para um tamanho de mamilo. Então, nesses momentos, a gente tem que ter pessoas que saibam fazer bem o manejo para conseguir fazer com que esse bebê abra a boca o suficiente, e aí é de uma maneira um pouco diferente que o convencional, para que ele consiga fazer a pega até que a boquinha dele cresça um pouquinho e ele consiga fazer adequadamente sozinho, tá? Perfeito. Muitas vezes a gente tem bebês que têm uma mandíbula muito retruída, além do fisiológico. Então, nesse caso desse bebê, na hora de fazer a pega, ele pode pegar com essa mandíbula muito perto do mamilo e machucar, porque a mandíbula está muito retruída. Levanta só um pouquinho, Adri. Assim, isso, ó. aí, ao invés do bebê pegar assim, muitas vezes ele vai pegar com a mandíbula um pouquinho mais para trás, porque ela é retruída. Então, ele aperta o mamilo. E aí, nesses casos, pode machucar. Então, essa mãe também precisa de uma ajuda no manejo e tudo mais. Mas, depois, até se você quiser, a gente tem umas figuras lá na frente. Tem algumas outras dificuldades. Maravilha. Por exemplo, Vamos lá. Bebê que nasce com dente
É que o tema é tão fascinante, tão abrangente, que você fica... Agora eu vou te fazer outra pergunta, né? Até Olha, quando que o bebê deve mamar, Adriana? Hã? oi? Até quando o bebê deve mamar? Porque isso fica sempre aquela questão, né? 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e assim por diante, É. né? Olha, eu vou te contar. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, todas as associações que atendem crianças preconizam que se faça o aleitamento materno nos 6 primeiros meses exclusivo e Perfeito. até 2 anos ou mais. Muita gente não lê esse ou mais, mas é ou mais, não é Ou só até mais. 2 anos, tá? Até 2 anos ou mais, como um alimento complementar. Mas não tem nenhuma pesquisa no mundo dizendo quando que a criança tem que parar de mamar ou até quando ela tem que mamar. Não Entendi. existe. As pesquisas todas que existem dizem que o bebê e a dupla é que vão dizer o momento certo de parar. Então, é quando a dupla quiser parar. Entende? Entendi. Então, nós temos vários tipos de mães que amamentam bebês maiores, às vezes amamentam irmãos, e não tem problema nenhum. Então, Perfeito. assim, o Dr. Moisés Chensinski, que é nosso amigo, ele sempre fala o seguinte: até os 5 anos de idade, o aleitamento materno ainda dá muitos benefícios para a criança. E Perfeito. questão de qualidade do leite e todos os movimentos que esse bebê faz quando ele mama. Porque quando ele está de um lado, ele trabalha os dois lados do corpo. Um encostando Tá. na mãe e o outro se relacionando com o mundo. Depois troca. Ou seja, a gente trabalha igualmente os dois lados do corpo, fazendo uma simetria corporal, Uhum. simetria facial, desenvolvendo bem a coordenação motora bilateral, Bacana. também do rosto. Enfim, Uhum. então, assim, não tem um tempo para acabar. É o tempo que a Perfeito. dupla quiser parar. Mas que o ideal seria pelo menos 6 meses de vida exclusivo e pelo Perfeito. menos até 2 anos ou mais. E aí estão perguntando se os dentes da criança vão machucar se estiverem erupcionando. Está Então, nessa quando eles fase? estão erupcionando naturalmente, não, porque a criança já Não. aprendeu a fazer a pega. Ah, A perfeito. criança nasce com reflexo de sucção, aprendizado que ela teve no útero, mas essa sucção vai amadurecendo nos 3 primeiros meses de vida. E depois Perfeito. ela faz a sucção perfeitamente. Ah, E aí ela aprende a pega também de forma adequada. Então, quando os perfeito. dentes vêm, essa pega já está tão adequada que a língua, na verdade, vira uma almofadinha no conjunto Olha. mamilo-areolo. E, Aham. de uma maneira geral, o bebê não machuca. Às Olha. vezes, o que as mães relatam é que, de vez em quando o bebê tem dentes, ele dá uma mordidinha. Isso. Mas é porque ele está experimentando, ele não sabe que ele está machucando. Ele está Ah, experimentando que ele tem dentes. Mas daí a mãe coloca o limite, o bebê para de morder e durante a extração de leite ele realmente não machuca. O que perfeito. machuca muitas vezes é o bebê que nasce com dentes ou que tem Ah, dentes bom. no primeiro mês de vida, que aí ele ainda está aprendendo a fazer a pega, ele ainda não tem uma motricidade oral tão favorecida ou uma musculatura orofacial tão bem estabelecida para que ele consiga fazer da melhor maneira essa pega. Então, aí muitas Perfeito. vezes o dente pode machucar sim. Adriana, eventualmente, se a mãe tiver gêmeos, aí são 2 irmãos. Uhum. Dá para mamar? Como Tem tá 2 no desenho peitos. aqui, ó. Tem como? Ó, Tá. então, aí é a amamentação em tandem, que se chama. É o Tá. bebezinho com o irmão maior, que é possível também. Essa amamentação em Ah, tandem é possível. O bebê não fica sem o leite dele, ele tem a quantidade exata para ele. não E na falta para medida que ninguém. ele precisa. E o irmão também. Então não tem Certo. nenhum problema. Agora, os gêmeos, vão pensar, a mãe tem 2 peitos. Ah, E ela vai ter leite para cada um deles em cada peito, porque é de acordo em como eles mamam, a quantidade que eles colocam a boca no peito, pele a pele, que vai ter a produção que eles precisam. Então, os gêmeos podem amamentar, podem mamar perfeitamente na mãe. Eles vão ter leite suficiente para eles. A grande questão é que a mãe muitas vezes precisa de bastante orientação no começo, para que ela passe o primeiro período de um mês e pouquinho, que é o período onde eles ainda estão ajustando a mamada e ela acaba dormindo menos. Então, essa mãe precisa um pouco mais de cuidado, orientação, para que os bebês consigam mamar e ter o leite suficiente, né? Adriana, a Mônica está perguntando, no caso de adoção, usar copinho ou uma madeira? Eu não sei se você vai falar isso lá para frente, mas eu já estou aproveitando para dizer
Que tem essa Olha, tem muitos casos que o bebê não consegue mamar no peito, né? Então, no caso de adoção, no caso da mãe que fica doente, eu tive uma mãe que teve que fazer quimioterapia no fim da gestação, ela teve que tirar o bebê antes e tal. Então, assim, tem muitos casos que a gente Sim. vai ter que se deparar com essa questão. E cada Uhum. caso é um caso. A gente tem várias técnicas. Então, tem a técnica do copinho, tem a mamadeira, e tem algumas mamadeiras que são melhores um pouco. E a gente tem também a técnica com a sonda, que é a translactação. Então, que você coloca a sonda no peito, põe o bebê no peito e o bebê consegue mamar. Mas cada caso é um caso. Então, a gente vai ter que ver daquela dupla o que nós, como profissional de saúde, nós podemos orientar da melhor maneira possível. O copinho pode ser uma opção, mas não é uma opção eterna. Ele geralmente é utilizado como uma opção de transição. Até porque o copinho você tem que saber administrar. A gente nunca vira o copinho na boca de uma criança. A criança tem que ficar em 90 graus, o copinho encostado no lábio inferior e a língua da criança vai lá dentro do copinho buscar o leite como um gatinho. Então, para os bebês, por exemplo, que têm anquiloglossia, que é o freio curto, esse bebê não vai conseguir usar o copinho. Porque ele não consegue projetar a língua lá dentro do copinho para buscar o leite, por exemplo. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, né? Tá. Maravilhoso. E a Idri, logicamente, a amamentação vai preparando o bebê para a mastigação, né? Sim. É outra Como a fase. gente conversou. Isso. Então, na verdade, assim, a mastigação vai trabalhar quase tudo que a amamentação trabalha. Só que os movimentos da amamentação são suaves e são deslizantes. O da mastigação é um pouco mais com impacto. Na amamentação, a gente projeta a mandíbula para frente e para trás. A mandíbula é esse osso inferior, né? Em que a gente faz projeção para frente e para trás o tempo todo, justamente porque como ela nasceu retruída, essa projeção para frente e para trás vai estimular esse crescimento para que o perfil fique em equilíbrio, né? Ou fique próximo do equilíbrio. Na mastigação, nós vamos trabalhar bilateralmente. Então, nós vamos mastigar um pouquinho desse lado, um pouquinho desse. O crescimento acontece de forma separada. Mas tanto um quanto o outro, tanto a amamentação prepara para o começo de mastigação, porque daí nós temos todo esse crescimento de maneira harmoniosa. Então, a ATM, por exemplo, que no bebezinho recém-nascido ela é rasa, justamente para que ele possa fazer projeção de mandíbula durante o aleitamento materno. Na medida que ele começa a ter introdução alimentar, ele começa a abrir e fechar a boca, ele faz uma pequena depressão. E quando ele começa a mastigar com 7 meses de idade, ele começa a fazer essa rotação, que até os 3 anos tá como a nossa ATM fica. Exatamente assim, Entendi. Tá? Bem, bem formada e essa parte de musculatura bem tonificada vai também fazer parte depois dos movimentos de mastigação. E na língua, como eu falei, o leite entra, a língua transporta esse leite até a garganta. Para que isso aconteça, entendeu? Você me ouviu ou travou, será? Interessantíssimo, hein? Agora, claro, a gente fortalece toda a musculatura do rosto, do pescoço. E aí depois nós vamos ter, aí são 4 meninas, cada uma numa idade. Por acaso, a minha filha e minhas sobrinhas, cada uma numa idade, com uma mordida perfeita para a idade delas e para o padrão facial genético de cada uma. Perfeito. Então, assim, todas mamaram no peito, todas tiveram esse desenvolvimento, e aí com a mastigação elas continuaram fazendo o desenvolvimento harmonioso e equilibrado, que tem que ser, inclusive trabalhando bilateralmente o corpo e o rosto. Que beleza. Maravilhoso, hein, Dri? Poxa vida. Aí eu te pergunto assim, aí a criança, logicamente, nasceu. Os dentes incomodam, né, para nascer? Amamentar alivia o incômodo? Como é que você pode colocar isso? Alivia. Alivia. Na verdade, assim, olha, não tem uma relação direta com o dente que está nascendo e o incômodo desse dentinho, tá? O que a gente sabe é, muitas vezes, o osso, quando o dente vem, o osso está em cima, o dente vai fazendo uma reabsorção óssea, depois a gengiva sai, o dente nasce. De maneira geral, quando esse dente
fica embaixo da gengiva por muito tempo e aqui fora começa a incomodar. Então, para o bebê é um desconforto grande. Para a gente seria uma coisa imperceptível, mas às vezes para o bebê é tão grande aquele desconforto que é baixinho, mas é constante, e às vezes é 1, 2, 3 dias, que baixa a resistência dele, e aí a bactéria, o vírus oportunista se instala. Sim. Então, nesse momento de desconforto, o bebê vai buscar mamar mais no peito da mãe. Então, a mãe geralmente relata que são momentos em que ele quer mamar mais vezes durante o dia, porque durante o ato da sucção no peito, o bebê tem uma diminuição do desconforto da dor. Tanto que assim, olha só que maravilha. Hoje, quando vai tomar vacina, por exemplo, o bebê que vai tomar vacina, para que ele tenha uma dor diminuída, ele pode ficar mamando no peito. Geralmente, ele Olha, tem dor ou nem percebe que tomou a vacina. olha E a tanto dica que que você a está sucção dando, no hein? peito alivia, né? Olha isso, muito bacana. Eu estou dando um tilt aqui na hora de passar as fotos, por isso que está dando esse... Às vezes eu não Não, mas consigo tá tudo falar de cara. ótimo. Tá ótimo, né? Então tá bom. E aí, Adriana, você falou a respeito das complicações, né, dessa região orofacial que podem comprometer, né, o aleitamento materno. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, é assim, olha, quando o bebê mama no peito, ele tem que fazer bastante esforço. E como ele nasceu com uma face menorzinha, uma mandíbula retruída, no momento em que Uhum, ele faz o esforço, então, quando ele pega o bico do peito e fecha hermeticamente, ele é obrigado a respirar pelo nariz. Então, ele uhum. aprende um movimento, uma coordenação motora super complexa, que é respirar pelo nariz, tirar o leite, transportar esse leite e deglutir. Olha que difícil, né? E ele Difícil. Opa, aprende nesse momento. No momento que ele está respirando pelo nariz, ele tem estímulo de crescimento da região superior. E certo. no momento que ele está fazendo todo esse movimento de mandíbula e muscular e de língua e tudo mais, ele está trabalhando toda a musculatura orofacial e cervical. Se a gente colocar a língua para fora, a gente vai ver como a gente mexe toda a musculatura da cervical. E o bebê que mama no peito está o tempo todo trabalhando isso, justamente para depois ter uma postura cervical bem adequada e equilibrada. Então, assim, esse bebê, ele trabalha absolutamente tudo, ele fica pronto para começar a mastigar, né? Para Olha começar na isso. introdução alimentar. Ele tem uma língua que trabalhou bem durante o aleitamento materno, porque essa língua está aqui, ó, num movimento ondulatório, e toda a Uhum. musculatura dela está desenvolvendo da maneira adequada. Ele tem toda a região orofacial externa e interna bem trabalhadas e a cervical. Então, quando ele vai mastigar, ou quando ele vai fazer a introdução alimentar, ele já está pronto. Não tem desvio, né? Então, ele Perfeito. só continua no aprendizado dos movimentos que ele precisa. Muito bom. Deixa eu aproveitar, Adriana, falar a segunda palavra-chave, né? Que nós falamos a Tá. primeira, aleitamento, né? E eu preciso dar a segunda agora para eles montarem a frase, né? Então, a segunda é família, né? A primeira foi aleitamento, a segunda é família. E aí, vamos conversando mais um pouquinho. Nós ainda temos aí 18 minutos, dá tempo para a gente falar bastante coisa ainda, Adriana. Você Maravilha. está falando a respeito dessa questão que muitas vezes pode atrapalhar as complicações, essa coisa toda. Tem alguma coisa que você poderia falar para nós em cima dessa imagem? Que Tem isso sim. é... Eu só quero finalizar uma questão que eu estava Pois falando da não. mastigação, É. porque a OFM, o pessoal da OFM, da Ortopedia Funcional dos Maxilares, eles estudam muito bem a mastigação. E no Certo. último congresso que teve deles, eu vi um trabalho da doutora Maria Aparecida falando da Uhum. mastigação. Então, Olha o isso. aleitamento, ele trabalha a coordenação motora bilateral, então o bebê faz a marcha perfeita da caminhada. E a mastigação, o fato do bebê pisar da maneira correta. Então, quando a gente fala de aleitamento e de mastigação, a gente não está falando só de boca, mas a gente fala de um desenvolvimento completo do corpo do ser humano, que é muito Completo. importante. Com certeza. Com certeza. Ortopedia funcional é fantástica, né? Eles são incríveis, E né? Então, tudo é um link aí, né, que você vai fazendo, desenvolvimento, como você está colocando, isso é maravilhoso, né? E aí eu te então coloquei esta, esse aí é o freio curto que o o pessoal freio. fala, o freio lingual curto, que é a famosa anquiloglossia, né? Olha isso. Então, um bebê que nasce com esse tipo de língua,
É só a gente olhar para essa boca e falar, será que esse bebê vai conseguir fazer a pega que a gente comentou agora? De projetar a língua para fora, aspirar o mamilo e areola até a garganta, dobrar essa língua aqui no conjunto mamilo-areola, fazer movimentos ondulatórios? Ele não consegue. Esse tipo de língua é aquela que escapa o tempo todo do peito, que faz as Uhum. fissuras, que muitas Uhum. vezes escorrega e vai parar no mamilo durante o aleitamento, entende? Então, hoje a gente faz a cirurgia de remover esse freio, mas na verdade essa cirurgia sempre foi feita. É que Tá, bem antigamente, antes da gente falar dela, as parteiras faziam com a unha do dedinho. Era certo. uma cirurgia. Elas percebiam um bebê assim, elas já sabiam que o bebê ia ter problema para mamar, então elas já cortavam com a unha do dedinho mesmo. Uhum. Depois os pediatras começaram a rasgar esse freio. Depois usavam a tesourinha. Hoje a gente tem técnicas bem adequadas de cirurgia em que você remove o freio para que esse bebê tenha a possibilidade de desenvolver a musculatura da língua adequadamente e consiga mamar. Mas essa é uma das dificuldades que o bebê pode apresentar no começo do aleitamento materno, porque um bebê com esse tipo de língua não consegue mamar Não vai adequadamente. conseguir mamar. E que momento que você faz esse teste da linguinha? Você vê que a criança está com Hoje, dificuldade. hoje É. em dia, o Ministério da Saúde recomenda que se faça o teste de Bristol, que é um teste super fácil, são só Uhum. 4 itens, na Uhum. maternidade mesmo. Então, Tá. numa língua como essa, já tem uma recomendação de cirurgia, mas a recomendação não é fazer logo que o bebê nasce. Primeiro ele tem um contato com a mãe, ele faz os primeiros ensaios da mamada. E muitas vezes eles esperam que o bebê saia até da maternidade, depois da primeira semana que a gente vá fazer a cirurgia. Às vezes não, às vezes se o bebê não consegue pegar o peito nem na maternidade, então muitas vezes é feito na maternidade ou às vezes assim que ele sai. Tem bebê que sai da maternidade e vai direto para o meu consultório antes de ir para casa, É porque não mesmo? está conseguindo nem pegar, na verdade, o peito, né? Então, a língua não consegue projetar para fora. E nesse caso, por exemplo, é o caso que eu mencionei. Se a gente quiser dar copinho para esse bebê, ele não consegue. Não Porque na consegue. técnica correta, o bebê deveria colocar a linguinha para fora e pegar o leite lá dentro do copinho, mas ele não consegue pôr a língua para fora. Então, às vezes, algumas pessoas equivocadamente resolvem dar o copinho, até para não fazer a cirurgia ou para não dar mamadeira, para um bebê assim. E os pais não conseguem dar da maneira correta. Então, eles viram o copinho na boca da criança, aí a criança pode se engasgar, pode afogar, porque não é para virar. O bebê vai buscar o leite com a língua. Numa língua dessa, ele não busca, Entendi. Então, essa né? história de mamadeira, de copinho, né, Dri? É muito individual, é muito de Tá. cada paciente e por isso ele tem que ser olhado por uma equipe especializada para que todo mundo Perfeito. consiga ver esse bebê de perto e consiga fazer a melhor maneira possível para ele. Tá. Perfeito. Adri, aquela questão que nós estávamos voltando aqui da criança com primeiro a erupção dos dentinhos, né? Você como odontopediatra, né? Você acha que a criança tem esse transtorno exatamente por questão de erupção dos dentes? Porque você falou Então, que, tem. inclusive, o aleitamento materno ajuda, né? Ajuda por causa da sucção, mas além do aleitamento, a gente tem, felizmente, os mordedores, né? E a Curaprox tem um mordedor que eu amo, que ele é maravilhoso, é um dos melhores. É esse aí. Ele é um dos Aqui. melhores que tem no mercado, na minha opinião. E os mordedores ajudam muito, assim como os alimentos gelados também aliviam bastante essa sensação. E a sensação não é do dente erupcionando, mas da Uhum. gengiva do lado de fora. Porque a Certo. gengiva que está do lado de fora, quando o dente demora para abrir a gengiva, é que incomoda o bebê. Então, é uma sensação de desconforto. E para o bebê, esse desconforto 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes deixa o bebê irritado, às vezes ele fica Uhum. cansado de sentir isso, Uhum. fica desgastado, baixa a resistência, e aí a bactéria oportunista que se instala pode causar febre, diarreia, dor de garganta, coriza nasal e todos aqueles sintomas que a gente ouve falar desta fase da erupção dos dentes, né? Mas tudo que você puder fazer de alívio minimiza esse desconforto, minimizando o desconforto, a chance dele ter febre e tudo mais é bem menor. Que legal. Como você falou, às vezes o mordedor, ele estimula, né, os sentidos do bebê, né? E é interessante que É, você massageia, prepara o bebê até para depois ele começar a aceitar a escova, né? Que é uma mas questão eu de acho que é você, da mais para a erupção. erupção dos dentes mesmo. E esse da Curaprox eu gosto bastante, porque o bebê, ele escolhe o mordedor dele.
Mas o que ele vai escolher? Um mordedor que ele consiga empunhar corretamente, que seja leve e que tenha tração. Então, por isso que eu achei perfeito esse, porque ele é leve, ele é fininho, o bebê consegue segurar muito bem esse mordedor e ele tem o chocalhinho. Então, quando ele põe na boca, ele segura, já vem para a boca. O bebê, no começo da vida dele, a primeira coisa que ele conhece é o peito, quando ele pega o peito da mãe. Verdade. Depois, a mãozinha que vem para a boca, e ele começa a conhecer a mãozinha. Ele chupa a mãozinha. Então, nessas horas, às vezes, as mães falam, olha, ele está chupando o dedo. Não, ele está conhecendo a mão. Com certeza. Lá pelos 4 meses, ele olha e fala, ai, uma mão. Ele acha engraçada a mão dele. Aí a mão vai para as coisas e vem para a boca. E aí, nesse momento, começa a erupção dos dentes também. Então, é a hora que ele pega o mordedor e ele naturalmente leva para a boca, porque ele está nesse momento. Né? Perfeito. E depois desse momento é quando a mão vai para o mundo conhecer o mundo. Então, por isso que é importante a gente deixar o bebê passar por todas as etapas. Maravilha. Bom, Adriana, estamos chegando no final. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, aproveitando aí. Você deu um show de conhecimento aqui para nós. Obrigada. É motivante ouvir você falar. Você é uma apaixonada pelo tema e a gente se apaixona por você falando sobre o assunto. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Para que a gente pudesse se despedir dos nossos aleitamento lovers. Olha, e quem não era aleitamento lover, acho que começa a ficar depois com certeza. Um pouquinho, né? Que bom. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Sempre que eu posso falar desse assunto, eu aceito o convite, porque eu sei que mais gente vai entender um pouquinho, vai sentir quanto é importante, mais um bebê pode mamar no mundo. Então, eu acho que é bem importante a gente disseminar esse tipo de informação. De qualquer maneira, uma das coisas que eu gosto muito que o aleitamento materno proporciona também é a sustentabilidade, né? E esse ano o tema é aleitamento materno por um planeta saudável. Então, quando a gente pensa que o aleitamento materno evita que se vá milhões de mamadeiras para o mar, e etc., você está evitando essa poluição no mundo e está oferecendo para aquela criança o melhor que ela pode ter na vida. Então, é uma criança que vai ficar menos doente, vai ser mais feliz. Então, não tem como não se apaixonar. Agora, as mães que não conseguem amamentar, elas também vão colaborar e vão fazer a mesma coisa. Não tem nenhum problema que elas não consigam amamentar. Sim. O importante é que elas entendam a importância do aleitamento para as mães que conseguem amamentar. Porque todas vão amar o seu bebê da mesma maneira e vão oferecer o melhor. Só que a mãe que talvez não consiga amamentar, ela vai precisar um pouco mais de orientação, mais perto, mais cedo, dos profissionais de saúde. Perfeito. E falando em sustentabilidade, o professor Marcos Renato de Carvalho foi um dos primeiros estudiosos aqui do Brasil desse assunto, de aleitamento materno e sustentabilidade. Ele vai dar aula no nosso curso do SKB, que vai ser no dia 28 de agosto, com apoio da Curaprox pela Curacycle. Por isso que a gente fez questão que as empresas fossem empresas que acreditassem na sustentabilidade. Então, eu agradeço muito por isso. E eu espero que quem esteja assistindo a live tenha interesse. E se quiser, vai ser um prazer receber no nosso curso. Puxa, que... Muito obrigada, viu, Márcio? Imagina, Adriana, olha, eu quero te agradecer, né? Porque é muito importante e a gente vai aproveitando para se despedir de todos aqueles que nos acompanharam. Afirmar que realmente a live vai ficar salva no IGTV, do meu Instagram, mas depois a gente compartilha para todo mundo. Você está recebendo N elogios, tá? Que eu acho que é muito legal. Muito obrigada para todos que assistiram. Isso, muito legal. E a gente acredita nisso, né, Adri? Que tipo de comunicação é fundamental, né? Para que a gente aprenda sempre algo mais, para que a gente se sinta socialmente ativo e participativo, né? Com os nossos amigos, familiares, enfim, levando uma informação adequada para todo mundo. Eu vou falar para vocês não esquecerem, então, de montar a frase, tá? Aquela frase criativa, tá bom? Já eu vou falar a última palavra-chave. Vocês vão depositar lá no feed, @Amazone com 2 Es, né? 2 Es, né? M-A-Z-Z-O-N-I, Z-Z-O-N-I, _Adriana, tá? Então, e é muita responsabilidade minha. Não, senhora. Você vai frase. escolher a melhor frase, você vê aquela que é o impacto, né? Com as 3 palavras. Nós estamos dando a dica: aleitamento, família e é lógico, né?
sociedade, né? Que é o tema que está aqui embaixo. Eu deixei fixado aqui para ninguém esquecer as palavras que foram faladas. Pessoal, quero agradecer imensamente. Primeiro, a você, Adriana Amazzoni, por ter aceito o nosso convite, pela oportunidade da gente poder estar aqui trocando, né? A gente que está vivendo esse momento de isolamento, pelo menos a gente passou alguns momentos juntos aqui, ainda que remotamente, mas pelo menos a gente passou aqui um momento agradável, de orientação, né? de valorização em relação a esse tema que é extremamente importante e que a gente está curtindo o Agosto Dourado, né? E eu quero deixar o convite que nós estamos nesse ciclo de lives em comemoração ao Agosto Dourado, né? O mês da amamentação, Semana da Amamentação foi semana passada, né? A primeira semana de agosto, né? E hoje eu tive a honra de receber aqui a Adriana Amazzoni. Agora, na próxima nossa live, nós vamos falar um pouquinho o que as consequências do não aleitamento materno podem levar, né? E para isso nós vamos conversar no próximo dia 20 de agosto com o Dr. Pedro Pilege Vinhas, que ele é um especialista no tratamento de respiradores bucais. Então, ele vai falar um pouquinho sobre respiração bucal. E no dia 24 de agosto, aí nós vamos receber o Dr. Antônio Fagnani, que vai falar sobre a apneia obstrutiva do sono e ronco. Esses três que aqui a gente montou esse ciclo de live são três estudiosos no aleitamento materno. Você é incrível, Mário. Né? Vão todos Você eles vão fazer o time, enredo, não é? Eles vão fazer o enredo em cima do aleitamento materno, que a Adriana falou com muita propriedade aqui, com certeza já deu um nivelamento para a gente entender o quanto importante é o apoio ao aleitamento materno e a gente estimular isso. Dri, gratidão, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Obrigado mesmo, muito viu? Obrigada. E parabéns por esse ciclo de lives que você só... Olha, eu estou me sentindo honrada de estar no meio de tanta gente boa. Muito que obrigada. É isso. Ladies first, você foi a primeira, arrebentou. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Tenham todos uma excelente noite e até dia 20 de agosto, tá bom? Gente, Dri, beijão grande para você. Tchau, muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Até.